Graça e paz, irmãos. Amém? Opa. Vamos dar as mãos, fechar o corredor, fazemos uma oração de gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Às vezes nos engana um pouquinho a iluminação daqui de dentro, parece que nós estamos no culto da noite, mas é de manhã. Tá bom? Então levante suas mãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Deus, nós somos agraciados com a Tua presença, com o Teu cuidado, Tua proteção ao Espírito Santo. E louvamos a Ti. E nos colocamos ante a Tua disposição para que o Senhor nos direcione, nos fale, trate-nos. É assim que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Podem voltar aos seus lugares, abram suas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9, texto conhecidíssimo. Posso ler? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Repita comigo assim: povo adquirido. Agora vire para o seu irmão e fala assim: você é adquirido. Adquirido e adquirida. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podem se sentar, por gentileza. E o tema da palavra aqui nessa manhã é exatamente esse: adquiridos. É o que nós somos. Poderíamos aqui encaminhar a mensagem: adquiridos por quem e como, mas isso nós já sabemos. Nós somos adquiridos por Cristo. O preço dessa aquisição foi o sangue. E o sangue de Jesus é que nos livrou, ou seja, a sua ação na cruz, em levar sobre si a nossa dor, nosso pecado, é que nos oportunizou hoje termos ou carregarmos o rótulo de adquiridos. Nós temos essa marca. Fomos comprados por preço, como diz as Escrituras. Agora, o que eu quero compartilhar nessa manhã não é quem nos adquiriu, porque isso nós já sabemos. Como fomos adquiridos, nós já sabemos, foi por meio da cruz. Mas o porquê? Qual é o propósito do adquirido, ou seja, da sua vida, da minha vida? E aqui, irmãos, é que nós esbarramos, perdemos o foco em algum momento, e até, misericórdia, esquecemos nosso propósito, desvirtuamos, somos tentados a seguir uma outra vertente que Deus não nos mandou seguir. Como, por exemplo, resolver o problema da nossa vida aqui, no que diz respeito a sucesso, carreira, negócio. Somos desvirtuados para
decair da ordem do poder de Deus para a ordem e o poder humano. Então, para que possamos viver ou corresponder com o propósito daquele que é adquirido, eu quero trazer aqui algumas lições ou recomendações que nós precisamos nos atentar, e eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece todas elas, mas nos esquecemos. Primeiro é que nós estamos aqui porque Deus permitiu, e estamos aqui para viver em Deus e para Deus. Há uma diferença em viver somente para Deus e somente em Deus. Viver em Deus, ou seja, nossa sobrevivência e subsistência é no Senhor. E para Deus nós estamos aqui para realizar uma obra. Vamos para João capítulo 1, texto que nós conhecemos muito, versos 12 e 13. Nós ficamos muito no 12, mas vamos hoje também investir um pouco em clarear a nossa mente no verso 13. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, olha o 13, clarei um pouco mais. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aqui tem uma nuance nessa palavra vontade. Vontade quer dizer, segundo o desígnio, ou seja, ele determinou, tem um propósito a ser executado. Então Deus permite, nos dá subsistência para que possamos aqui hoje estar com um propósito. Para entender melhor essa nossa vida, eu quero destacar aqui algumas frases. A primeira delas é: somos membros da família de Deus e nossa conduta deve ser compatível com as suas regras, ou seja, as regras da família. Repita comigo: eu sou família de Deus. Irmãos, isso é uma bênção, é uma dádiva, é uma graça, é uma glória, mas é uma responsabilidade. Nós não somos membros de família qualquer. Gostamos muito de citar os sobrenomes, né? E até dizer, minha família aqui chegou no Brasil não sei quantos anos atrás, os italianos então agora que está celebrando aí, né? 100 anos. Família de alemães, ou portugueses, ou tenho as raízes africanas, e meu sobrenome é esse. Qual família que você é? Principalmente no interior tem muito isso, né? Mas nós somos família de Deus. Você já percebeu que onde nós chegamos, e realmente, se estamos vivendo segundo as regras da família, ou seja, na conduta da palavra de Deus, somos identificados. Você é diferente, hein? Agora já tem tantos sobrenomes que colocam na gente que não nos identificam, né? Você é crente? Crente já ficou antigamente. Você é evangélico? Teve uma vez que alguém falou para mim assim: você é Bíblia, né? Bíblia? Sou Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, não vou achar ruim. É Bíblia, sou Bíblia. Não importa, a questão toda é, irmãos, nós somos da família. Nós carregamos o nome Jesus. Deus é salvação em nossa vida. E desta forma, então, andamos segundo suas regras. A própria palavra de Deus fala que aquele que crê nele deve andar como ele andou. E Paulo, na sua carta aos Romanos, o capítulo 8, versos 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor,
mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E logo, herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós somos identificados. Temos uma filiação. Por isso clamamos Abba, Pai. E é o Espírito Santo que fala dentro de nós que nós somos membros da família. Sendo membros da família, queridos, somos, portanto, comprometidos com a causa. Nós temos esse propósito. Qual é a causa? A família de Deus, o reino de Deus. E para sermos comprometidos com a causa, já que somos da família, o Pai cuida. Ele nos trata. E às vezes não é muito da maneira como nós queremos. Vamos para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 7 a 10, para entendermos melhor isso. Olha o que diz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus nos trata e cuida para que nos mantenhamos comprometidos, nos mantenhamos alinhados à sua causa. É certo que o ideal, irmãos, era que vivêssemos o tempo todo na linha e não precisássemos nenhum momento de correção, mas nós somos falhos. E o que Deus quer é que nós cresçamos, que continuemos engajados e atrelados uns aos outros, como família, como igreja, no cuidado e no trato uns dos outros. Isso que nós conhecemos nas Escrituras por discipulado, por meio da célula, por meio dos relacionamentos. Vamos para Gálatas capítulo 3, versos 26 a 28. Diz assim as Escrituras: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão assim: você é filho, você é filha. Agora, completa, né? De Deus. Que responsabilidade. Você é filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em João capítulo 17, versículo 21, nós conhecemos lá, Jesus orando, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Paulo vem aqui e declara claramente à igreja na Galácia: vós sois um em Cristo. Ou seja, sobrevivemos e temos subsistência como família
quando estamos juntos, não separados. Não há igreja de um só, mas a igreja do um, todos sendo um. Sendo a resposta da oração de Jesus, como nós falamos aqui. Mas, ele fala aqui que para que isso aconteça, nós fomos batizados em Cristo. E temos que entender os diferentes batismos. Pelo menos 3. O batismo nas águas, que é aquele que nós celebramos vez ou outra aqui, depois do nosso Cultura Vitória. A partir daqui a pessoa já está no GEAVIT, na célula, sendo discipulado, recebendo a palavra toda semana. Nós batizamos na água. Para que serve o batismo na água? É uma mera representação do que já aconteceu. A minha decisão de morrer para essa vida terrena e renascer espiritualmente para Deus. Então agora já não sou mais de mim mesmo. Já não vivo para mim, mas vivo para o Senhor. Então é uma representação da minha decisão de comprometimento com Deus. Nesse caso, ela também é uma obediência a uma ordenança, porque o Senhor nos comandou a batizar. Mas ele apenas representa. Quando eu sou batizado na água, eu sou inserido no corpo, mas eu preciso ser batizado em Cristo. O que é o batismo em Cristo que Paulo fala aqui? O Cristo é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias. Batizar em Cristo é, eu sou mergulhado no corpo, eu estou inserido na comunhão da igreja, não sou apenas mero assistente ou ouvinte, mas eu sou do corpo e vivo para o corpo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que eu estou ativo e comprometido com a causa. Esse é o batizado em Cristo. A unção de Deus me revestiu. Eu sou mergulhado na igreja, porque Ele é o cabeça e eu sou, junto com você, um dos membros. Estou na atividade, na ação no reino de Deus. Quem está na inação ou paralisado, ele está se alijando do corpo. E em algum momento, misericórdia acaba sendo amputado. E aqui eu estou falando, queridos, da igreja no sentido lato, a igreja de Cristo na terra. Porque quem diz a você que você é filho de Deus, não é o pastor, nem a instituição, é o Espírito Santo que deve estar em você. O Espírito testifica em nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Agora, quando recebemos em nossa consciência e na nosso interior uma cobrança do Espírito Santo o tempo todo, está frágil, está distante, está sem TSD, é o Espírito Santo falando com você para realinhar. Em alguns casos precisa de uma transfusão do sangue de Cristo na sua vida, uma injeção de renovo. Para isso, nós vamos ter o Vida na Vida em 19 de outubro aqui no templo, que vai começar pela manhã e vai até o final da noite. É um encontro com Deus, é o que nós chamávamos antes face a face, 3 dias, nós vamos fazer um dia só. Nenhum de vocês está liberado a não participar. É importantíssimo para a renovação da sua vida. Como ser igreja, como ser revestido. E aí entra o 3, é o terceiro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Não é apenas o batismo na igreja, no mergulhado no corpo, mas é um batismo de poder, de motivação de Deus, do governo e da ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem frutifica por meio de nós. O fruto é do Espírito, ele não é meu. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é. Então eu preciso estar revestido, ou seja, mergulhado no Espírito Santo, para que o fruto dele se manifeste na minha vida e contagie positivamente as pessoas à volta. Primeiro, inunde a minha vida e me torne uma pessoa capaz no reino e contagie maravilhosamente. Em Hebreus, capítulo 10,
versículo 25, quando fala sobre esse comprometimento com a causa, em estarmos engajados na causa, ele diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. É nosso papel, queridos, no GEAVIT, na união, na família, motivar a estar na casa do Senhor, para sermos reativados, reanimados, alimentados na célula, na casa, no GEAVIT, célula Mater, nesta casa de Deus, e nós não podemos negociar isso. Temos que abrir os olhos, em muitas vezes que quando somos muito relativizados em relação a estarmos juntos. Cuidado com isso. Eu já vi muita pregação, inclusive, né? Você é a igreja, você pode, faz aonde você quiser na sua casa. E tem quanta gente que optou por ser membro de igreja de internet, pastoreado pela internet, e hoje estão desviados. Já ouviu falar que tem sem teto, sem casa, né? Sem terra? Agora tem o sem igreja. Mesma coisa. Levanta uma bandeira, somos o sem igreja. Você é de igreja. Totalmente equivocado, porque o Senhor vem buscar a sua. Vem buscar o quem, gente? A sua igreja. Igreja é a comunhão do corpo. Se não tem comunhão, não tem igreja. A comunhão do corpo nos leva, portanto, a representar a família de Deus na terra. Irmãos, nós não estamos aqui por mera inação, ou só para fazer número, não. Nós representamos o céu na terra. Onde somos, nós somos os embaixadores. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, versos 5 e 6, olha o que ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, olha o objetivo, para louvor de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado. Nós estamos aqui para manifestar louvor, honrar ao Senhor. Na empresa onde você trabalha, na faculdade ou na escola onde você estuda, nas relações que você tem com os de sua afinidade, o nome de Jesus, o Senhor, é glorificado por meio da sua vida. Podem falar o que quiser a seu respeito, mas uma coisa não podem falar: da sua honestidade, do seu caráter e do seu compromisso com Deus. Às vezes nós somos até retirados, né, de alguma convivência por causa disso. Me lembro muitas vezes, quando eu trabalhava ainda no Grupo Itaú, eu falava, começavam a conversar uma coisa: não fala não aí que chegou o pastor. Vez ou outra tinha lá uma saída, saíam os funcionários todos, eu não era convidado. E eu não ficava triste não, eu falava, glória a Deus, porque vão para a bandalheira. E quando às vezes nós íamos, até algumas vezes a Elida foi comigo em algumas festas, que chegava dado momento, eu falei assim: amor, vamos embora, porque até agora deu para a gente ficar. Da agora para frente, nós não vamos fazer nenhuma diferença. Agora o ambiente não é nosso mais. Vamos embora. Não é? E já aconteceu, irmãos, depois da gente ir embora, alguns colegas de madrugada ainda me ligaram: me socorre aqui. E eu ia lá socorrer. Sujeito caído na rua, bêbado, ou então com problema com a polícia, não é? Nós temos o nosso papel, e todo mundo sabe quem nós somos. E precisa saber. Somos os embaixadores, ou seja, o céu é representado por nós. Somos a representação legal, ou seja, ativa, com a autoridade de Deus na terra. Diga para o seu irmão assim: você é representante com autoridade na terra. Agora pare para pensar isso, não é?
O povo como costuma dizer assim, eu visto a camisa, né? Nós não vestimos só a camisa não, irmãos. Nós vestimos o corpo inteiro. É o manto do céu sobre nossa vida. Não esse manto aí que alguns costumam dizer aí, né, na hora que estão usando das línguas de forma equivocada. Não é? Mas o manto do Espírito, o manto de Deus. Somos revestidos com a glória do céu. Como terceiro, eu quero aqui, além de representar a família na terra, nós temos também o dever, como adquiridos, de multiplicar a mensagem de adquiridos de Deus aos homens. Nós somos detentores de uma mensagem. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, olha o que Paulo fala à igreja da Galácia, da região dos Efésios. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Mais uma vez repito, eu sou família de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. Temos que viver condizentemente. Nossa boca, nosso vestuário, nosso comportamento, nossos negócios, onde estamos, carregamos a vida de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sabe o que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, irmãos? É a palavra. É a nossa base. Que é quem? Olha o que ele diz aí, que é Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Só lembrar aqui a vocês que eu já preguei aqui sobre a pedra angular ou a pedra de esquina, aquela que foi cortada sem ajuda de mãos e feriu a pedra, como diz o livro do profeta Daniel. Nós achamos que pedra fundamental é aquela que é lançada ou aquela que vai na base, na terra. Só que eu aprendi isso na viagem que eu fiz a Israel, quando o rabino estava ensinando sobre isso lá. A pedra não é embaixo, a pedra é no alto. Não sei se vocês lembram que eu já compartilhei isso aqui. Eles fazem uma cúpula, ou o que chamam de domo. Hoje, por exemplo, Israel é coberto por um domo que eles chamam de domo de ferro. Mas o domo de ferro são os foguetes que ficam embaixo, que derrubam todo e qualquer artefato que é lançado contra eles. Eles chamam de domo de aço. Mas o domo lá são as cúpulas antigas que iam em cima da casa, era como um redondo. Se você olha, por exemplo, a mesquita de Al-Aqsa, no Monte Santo, a mesquita dourada, banhada a ouro, ela tem um domo. Aquilo é copiado de Israel, das construções de pedra. Como que era isso? Eles iam montando a construção e chegava no final, como que segurava aquilo para não cair na cabeça das pessoas? No final, uma pedra quadrada, cortada milimetricamente, era encaixada por cima e dava sustentação, engenharia, e virava o domo, o topo. Você entra, tem aquela abóboda nas construções antigas, porque embaixo a cidade já era no Monte Santo, era o Monte Sião, era pedra. Israel, Jerusalém, toda pedra. Já tinha pedra, então não precisava colocar pedra embaixo para construir as casas. Como segurava o teto que também era de pedra? Nós achamos que o teto é como construções ocidentais, né? Europeias, com aquelas madeirinhas, aquelas palhas em cima. Não, lá é pedra. Então a pedra angular era aquela que entrava e segurava toda a construção. Jesus é a
pedra da esquina, ela está em cima, é o nosso cabeça. Agora, cuidado com ela, como diz as Escrituras. Ela pode ser a nossa cobertura, como ela pode nos esmagar. Ela pode ser a nossa justiça e a nossa proteção, como pode ser a nossa condenação. Se a aceitarmos, ela é a nossa vida. Se a rejeitarmos, é a pedra que vai nos condenar. O livro do Apocalipse diz que ele virá como juiz para julgar as ações. Finalizando a palavra, versos 19 a 22 de Efésios capítulo 2 diz: no qual, ou seja, nessa pedra angular, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aleluia. Quando temos Jesus como o fundamento de nossa vida, nós propagamos, nós multiplicamos, nós crescemos, influenciamos de forma gloriosa e graciosa aqueles que estão à nossa volta. Quantos testemunhos e exemplos aqui nós já ouvimos, né? Na academia, na escola, na faculdade, você sabe disso, quanto que as pessoas clamam pelo Senhor, e você é procurada e procurado. E queridos, quanto menos nos esperamos, Deus nos põe na frente para ministrar. E já percebeu, quando você vai à frente, o Espírito Santo traz a sua memória e na sua boca a palavra que tem que ser ministrada, e até você fica espantado, como eu falei tanta coisa assim? E é uma ordem para nós, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, que temos que obedecer. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Olha lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui esse batizado aqui, irmãos, é o batismo no sentido pleno. São os 3 batismos numa só palavra. Não é só o batismo na água, é o batismo em Cristo e é o batismo no Espírito Santo. Mas quem não crê será condenado. Misericórdia. Como então viver essa vida de adquirido? Irmãos, nós só precisamos decidir. É uma decisão pessoal, você e Deus. Mas não dá, irmãos, para falarmos que somos decididos e não compartilharmos e não multiplicarmos. Não viver necessariamente como adquiridos. Não influenciar de forma positiva, negociar a nossa fé de acordo com os ambientes. Deus não nos chamou para isso. A nossa fé é inegociável, não é flexível, ela é regrada na palavra. Ou somos de Deus ou não somos, porque, como acabamos de ler, o Senhor vem buscar um povo seu, é o sacerdócio real, é a nação santa. Deus nos chama nessa manhã a essa reflexão. Temos vivido e estamos mesmo vivendo como adquiridos? O Espírito Santo diz a você: eu quero você todo e toda, em nome de Jesus. Deus multiplique essa graça, essa palavra na sua vida. Vamos ficar de pé.